Hoje, gente, trouxe para vocês uma novidade. Hoje é um vídeo diferente. Então, olha, hoje eu trouxe painéis de necessaire para quem está começando agora e também para quem vai vender. Então, esses painéis, além de eles serem assim fáceis, né, de você fazer o trabalho, você pode fazer em quantidade. Então, eu vou mostrar para vocês que eu me apaixonei por esses painéis aqui e eu comprei vários para fazer lembrancinhas, necessaires pequenininhas e conjuntos também. Então, olha esse aqui. Esse tecido aqui, gente, é sarja, ele é um pouco mais grosso, mas olha que coisa mais linda. Então, ele vem, ó. Ele vem 4 necessaires arredondadas e vem 2 necessaires, o painel de 2 necessaires assim, box, tá? Então, esse é um dos que eu comprei. Esse outro aqui, ele é de necessaire tudo pequenininho, ó. Vem 10 necessaires num painel desse. Então, gente, é uma boa forma de vocês ganharem um dinheirinho. Olha que coisa mais linda esse tom de azul. Esse aqui, ó, esse aqui é bege, né? Olha, também floral, olha que lindo. Também vem 10 necessaires. Esse aqui, gente, motivo africano, eu achei simplesmente lindíssimo. Olha só que coisa mais linda. Ó, também vem 2 necessaires dessa e 4 dessa aqui arredondada. E olha o outro lado. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Olha do outro lado que coisa mais linda. Então, pensa como você pode fazer e conjuntos, né? De uma redonda e uma box, por exemplo, ó. E hoje eu vou mostrar pra vocês, eu escolhi esse daqui, tá? Então, olha aqui a frente, né? Eu tenho aqui 2 arredondadas e uma grande. E eu vou fazer hoje essa e essa daqui, que vai ser o conjunto. Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo, que é muito fácil, tá? Então, vamos começar com o material que a gente vai precisar para fazer as nossas 2 necessaires, como eu disse para vocês hoje, no mesmo vídeo. Então, gente, o painel, né, que eu já mostrei para vocês, ó, eu vou escolher essa aqui, a pretinha, né, o painel. Pro forro da necessaire maior, eu vou precisar de 50 centímetros por 38 de tricoline. A mesma coisa, vou precisar também a manta, eu tô usando aqui a R1, mas você pode usar a R2 também, mesma medida, 50 por 38. Para necessaire menor, eu vou precisar daquela arredondada, um pedaço de forro de 37 por 26 e a mesma coisa da manta R1 de 37 por 26. Para necessaire maior, eu vou precisar de um pedaço de zíper de 38 centímetros. Para necessaire menor, um pedaço de 32 centímetros e 2 cursores, tá? Então, esse aqui é o material que a gente vai utilizar. Aqui, gente, eu vou dar uma dica para vocês, interessante, para quem vai fazer para vender e vai fazer em grande quantidade. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer o primeiro molde, mas eu vou pegar a primeira necessaire para usar como base para fazer o molde. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Por hora, é isso aqui. Então, vamos lá por etapa. A primeira coisa que eu vou fazer é recortar, então, o nosso painel. Eu não vou recortar já na linha que ele vem, na verdade ele vem com uma sobrinha, ó, no desenho ele vem com uma sobrinha, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, é uma sobrinha branca aqui, ó, uma margem branca. Eu não vou recortar nessa margem, tá? Eu vou recortar assim, ó, ele inteiro por enquanto. Então, eu vou pegar aqui, ó, entre duas eu vou recortar assim, ó. Cortei o pedaço inteiro, por enquanto. E vou cortar a nossa necessaire arredondada também. O painel, ele vem com sobra entre uma necessaire e outra, justamente para você não cortar muito rente por enquanto. Porque nós vamos estruturar na manta. Então, ó, vou tirar aqui. Então, temos as nossas 2 partes aqui, certo? A gente vai estruturar a peça, tá? Nós vamos pegar, então, o que tá recortado. Eu prefiro usar a parte mais fofinha da manta pra cima. Então, gente, pra estruturar, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouco de cola temporária pra fixar o tecido, a manta. Então, ó, a gente faz assim, metade, ó,
tá? Colei metade, aí eu viro e estruturo um pouquinho de cola. Ó, já tá bem coladinho aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa com outra parte. Pouquinha cola, tá, gente? Ó. Viro. E vou, ó, já assentei, então, essa parte aqui. Agora, eu vou na máquina, eu vou passar uma costura. Aqui, prestem bem atenção. Eu falei pra vocês que tem uma margenzinha branca aqui, né? Então, eu vou passar, antes da margenzinha branca, eu vou passar a costura contornando todinho o desenho da necessaire, tá? E aí, gente, só um detalhe, ó. Aqui, como vai ser a dobra da necessaire, eu vou passar uma costura aqui também. E só isso. Se você quiser quiltar inteira, também fica à vontade. Você pode fazer isso também. Então, eu vou fazer isso em todas as duas peças, ó. Vou passar, então, uma costura aqui, em volta do desenho. E depois, eu vou recortar toda a peça. Por isso que eu deixo um tanto a mais de forro. Não faço nada justo, tá bom? Porque quando você costura, a tendência é dar uma encolhidinha. Então, eu vou pra máquina fazer esse trabalho de contorno. Primeira parte pronta, vamos para a segunda parte agora. Gente, aqui é em curva, então nós vamos tomar bastante cuidado, ó, vem devagar, tá bom? Vai virando devagarinho. E tá pronto, então, a nossa costura aqui. Eu vou recortar as duas peças, agora, gente, usando a margem branca que ficou aqui, ó. Então, ó, eu utilizo a margem do desenho para recortar. Então, ó, bem na margem. Lembrando que todo o material que eu tô utilizando aqui, eu vou deixar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E você não entrou ainda pro nosso grupo? Entre lá no nosso grupo do WhatsApp. Em breve eu vou ter, assim, uma surpresa para vocês. Eu vou fazer uma venda de necessaires que eu faço aqui nos vídeos. Então, entra lá e já faça parte, tá? Além disso, eu coloco os vídeos que eu publico. Então, é um grupo seleto. Gente, esses pedacinhos que sobram de forro e de tecido, não joguem fora. Forro, vocês emendam, dá pra fazer outras coisas. A manta, eu quero dizer, né? E manta é uma coisa cara, então a gente não deve jogar fora, porque dá pra emendar e fazer outros trabalhos. E nós recortamos, então, ó, vocês vão perceber que tem uma margem branca, que é a margem que veio no desenho. Então, eu recortei nessa margem aqui. Eu vou recortar agora essa redonda aqui e já volto pra gente continuar. Peça recortada. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um molde, aproveitando que essa peça tá no tamanho já recortado e com margem de costura. Então, eu peguei lá um papel pardo. Com a ajuda de uma régua, eu vou riscar esse papel, tomando cuidado para não sair do lugar, né? Então, aqui eu já aproveito a margem, ó, do papel e vou riscar esse molde para fazer o forro. Ah, Marilise, por que você tá fazendo o forro, o molde agora? Porque antes eu não tinha feito essa peça, então é a primeira que eu faço. Com esse molde, vai ficar mais fácil para fazer as próximas. O molde do forro das próximas. Então, ó, aproveitando aqui a margem, né? Eu vou riscar. Além disso, gente, eu vou ter um molde para fazer outras necessaires com outros tecidos. Então, por isso que é bom a gente fazer já esse molde, porque ele já fica também nos nossos moldes guardados. Olha, gente, isso aqui é bom, porque o tamanho dessa necessaire é muito bom. Primeiro molde pronto e vou fazer também com a nossa necessaire redonda.
Ó, aqui, principalmente esse que tem um arredondado, tem que tomar bastante cuidado. Eu até vou pegar uma caneta que seja mais forte aqui, ó. E pronto. Agora eu vou recortar esse molde. Aí você vai falar, mas pra que tanto trabalho? Eu posso pegar a própria peça e riscar, ó, gente, aqui, ó. Pôr a peça aqui e riscar. Mas com o molde fica mais fácil. Então, eu posso riscar com isso? Posso riscar com essa também. Aí, eu vou riscar, vou recortar e volto, então, pra mostrar pra vocês como é que a gente vai montar o zíper nessas duas peças. Prontinho, já fiz os dois moldes, então, gente, olha, aqui tá o molde da necessaire maior e aqui o molde da necessaire menor. Agora, a gente vai passar, então, pro forro, pros dois forros, os moldes aqui com giz ou uma caneta que apaga, tá? E depois recortar. Antes da gente fazer isso, eu só queria mostrar pra vocês por que que é importante aquela costura que eu falei bem aqui, ó. Porque vai cair bem na dobra, vai ajudar, ó, a sentar o fundo da necessaire. Então, por isso que é importante passar aquela costura que eu falei pra vocês aqui no desenho. Aqui é a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo o avesso, ó? Ele vai ficar, então, na hora de fechar, assim. Vai facilitar. Bom, então, vamos riscar agora, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a primeira. Então, eu pego agora o tecido e com o molde que eu fiz, eu vou riscar e vou recortar pra gente poder começar a montar a necessaire. Pronto, já recortei, então, as duas partes do forro. E agora, preste atenção na dica de ouro que eu vou dar pra vocês aqui. Eu escolhi um forro liso, certo? Então, se você escolher um forro estampado, que tem aquelas estampas que tem sentido, você vai ter que fazer o que eu vou fazer agora, obrigatoriamente, tá? Senão, você tem duas opções para montar essa peça. Ou você coloca o forro inteiriço, só que aí, gente, quando você for montar, você vai ter que fazer o acabamento com o viés, porque ele vai ficar inteiriço. Ou a gente corta ao meio, os dois, o forro, pra depois eu fazer aquela abertura e desvirar a peça pra não ter que usar viés. Então, eu optei por não usar viés, tá? Então, gente, ó, o que que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu tô com o meu forro aqui, né? Eu vou juntar direitinho o meio, ó. Centralizo bem aqui a peça. As caixinhas de leite, ó, os cantinhos. Vi que tá tudo certo, conferi. Vou marcar. E vou cortar esse forro no meio, tá bom? Mesma coisa com essa peça aqui. Então, ó, vamos dividir ao meio, ó. Centralizo direitinho as caixinhas de leite aqui, ó. Centralizo, vejo que tá tudo certo. Pronto, forro dividido no meio. Vem aqui. E separei o forro, então. Então, eu vou vir agora com o zíper, eu vou abrir o zíper no meio. Antes, eu vou marcar esse zíper certinho no meio e vou marcar a peça também no meio. Vou abrir o zíper. Agora, gente, bastante atenção, não economize nas presilhas, tá? Então, é assim, ó, nós vamos colocar o zíper aqui, pra facilitar, a gente dá uns piquezinhos bem pequenininhos, do meio centímetro, mais ou menos, tá? Pra ajudar esse zíper a fazer a curvatura, né? Como nós estamos trabalhando com uma peça curvada, eu vou dar pequenos piquezinhos aqui, ó, mais ou menos com 2 centímetros um do outro. Aí, eu venho, ó, direito com direito, como a gente faz o necessaire normalmente, tá? Eu coloco os dentinhos pra baixo, tá? Aqui. Vou centralizar o meio da peça e vou colocar as presilhas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa parte, então, tá pronta para ir pra máquina costurar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a reta. Bom, a reta não precisa de pique, né? Eu abro o zíper e vou também colocar aqui ao meio com meio. Deixa eu marcar aqui também. Vou dar um piquezinho no meio do zíper aqui. Nesse também.
dentinho para baixo, meio com meio, ó. E abusem das presilhas. Pronto. Agora, nós vamos para a máquina para fazer essa costura aqui, para depois entrar com o forro. Eu vou trocar o pé calcador da minha máquina e vou costurar, então, esses dois zíperes. Gente, aqui é muita calma. Ó, a gente coloca, então, baixa o pezinho. A minha agulha está no meio. E agora, eu vou, com muito cuidado, ó, fazer essa costura. Vai com calma, que você consegue. Então, ó, devagar, vai fazendo a curvatura, ó. Tirando as presilhas devagarinho e fazendo. Pronto. Primeira parte pronta, agora vamos para a segunda. Costura feita, e agora nós vamos entrar com a parte do forro por cima, ó. Aí, esse tecido meu não tem direito nem avesso, então, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar as presilhinhas dos dois lados. Vejo se tá bem centralizado. Mesma coisa desse lado. Pronto. Já fiz, então, a montagem desse, e agora vamos pra redonda. Mesma coisa. Ó, bem centralizadinho. Nessa hora que eu falo, se você tiver um forro sem sentido, vocês têm que tomar cuidado e cortar diferente da forma como eu cortei, tá? Então, vocês vão ter que cortar duas partes separadas, sempre considerando o lado certo do desenho. No meu caso aqui, não tem problema. Então, vejo se tá tudo certo e vou... Aqui eu vou colocar mais presilhas, porque eu tenho a curva, né? E vou para a máquina fazer a costura, então, do forro. Gente, nessa hora, eu prefiro costurar do lado da manta, para esse forro não escorregar. Vejo se tá certinho, ó. Começo. Vou dar um retrocesso. Aqui eu continuo com o pé de zíper, tá? Ó. Agora, nossa necessaire maior, mesma coisa, eu costuro pelo forro. Forro costurado. E agora, a gente vai fazer o quê? Desvirar e rebater esse forro. Aqui, gente, é bom esticar bem esticadinho, ó. Aquilo que eu sempre falo, né? Eu gosto de colocar aqui alguns alfinetes, ó, pra não ficar enrugado esse forro. Mesma coisa com essa outra. Trago esse forro pra baixo, ó. Pronto. Agora, gente, vou dar uma dica pra vocês. Nós vamos rebater, então, passar uma costura nessa beiradinha aqui, ó, do zíper, do lado direito, certo? Aqui, eu vou utilizar uma linha bem da cor. Eu escolhi uma preta pra ficar um trabalho mais invisível aqui, que é o fundo dessa estampa. Então, mudei a cor da linha e também eu vou voltar pro pé normal da máquina. Não é mais o pé calcador, tá? De zíper. Agora é o pé normal. Vou passar, então, essa costura nas duas peças e volto pra gente, então, passar o cursor. Pronto, pessoal, já rebati, então, todos os lados. E aqui, uma observação. É o momento de colocar a etiqueta, quem tem etiqueta para colocar, tá? A minha é de costurar, então, eu já aproveitei que o forro estava solto e costurei a minha etiqueta aqui, tá bom? Então, fiz isso nas duas. Agora, nós vamos passar o cursor daquela forma, né, gente? A gente corta um pedacinho de um lado, os dentinhos. Aqui, gente, cuidado pra alinhar, ó. Coloque bem alinhadinho pra não ficar torta a peça, tá? Então, ó, vê se tá coincidindo aqui o lado.
Aí eu venho, passo um lado, seguro, passo o outro, corro todo o zíper para ele ficar fechado e vou passar novamente. Pronto, já passei a primeira, agora vamos passar a segunda. Vejo se está bem alinhado, corro todinho e passo novamente. Pronto. Pronto, pessoal, cursor passado, agora preste atenção no que nós vamos fazer. Essa daqui é comum, ela é simples, como a gente sempre faz com a necessaire normalmente. Então, a gente vai virar do avesso. Eu vou abrir um pouquinho aqui. E aqui, cuidado pro zíper não abrir, né? Cursor não sair. A gente vai juntar forro com forro, corpo com corpo. Então, ó, eu junto aqui, acerto bem as caixinhas de leite, coloco o clipe em toda a volta e vou fechar, ó, centraliza aqui cantinho com cantinho. Dá um retrocesso aqui quando for passar a costura para não abrir na hora de desvirar. Ó, e aqui também eu vou centralizar a caixinha, tá? Então, ó, clipei todinho. Aqui, gente, centraliza bem o zíper, tá? O zíper fica no meio do forro. Tudo bonitinho. Agora, a gente vai passar uma costura aqui no fundo, deixando um espaço para desvirar. Então, eu vou costurar só um pedacinho dos cantinhos aqui, tá? E não esquece de dar o retrocesso também. Então, essa peça é isso que a gente vai fazer. A outra peça é um pouquinho diferente, ó. Então, eu vou desvirar, com cuidado pro zíper não abrir. Mesma coisa, a gente vai separar forro e corpo. Só que agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos primeiro fechar esse fundo, deixando aqui um palmo, mais ou menos, pra gente desvirar, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou voltar pra mostrar como é que a gente vai fechar a peça toda. Então, costurada, então, todinha a lateral dessa pequena, eu vou retirar agora, gente, o excesso do zíper, tá? Eu deixo pra tirar bem no fim, né? E aí, nós podemos preparar depois para fazer a caixinha de leite. Antes disso, então, vamos lá? A segunda peça, eu já fechei e deixei um espaço aqui. Agora, preste atenção, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos fazer assim, como a necessaire box, né? Então, eu abro, ó. E vou juntar forro. Ó, agora, eu vou costurar aqui onde está o zíper. Acertar direitinho, vou colocar presilhas e do outro lado também, ó. Centralizo bem as costuras, forro com zíper, ó, acerto bem, coloco as presilhas e vou pra máquina fazer essa costura aqui. Deixa eu tombar aqui, ó, certinho, ó, tem que ser meio com meio, ó, zíper, ó. Acerto as caixinhas, alinho bem e vou passar essa costura aqui. Costura feita, tirei o excesso do zíper. Gente, e agora a gente vai fazer aquela técnica de costura francesa para poder dar certo esse canto aqui, essa caixinha de leite. Viram que eu deixei a abertura aqui, né? Então, nós vamos desvirar a peça. Acerto o forro bem direitinho aqui, ó. Tem que coincidir forro com corpo. Não deixe dobrado, ó. E vamos desvirar mesmo, como se tivesse acabado a peça. Pronto. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui que tem aquela partezinha branca que é do próprio desenho, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos costurar a caixinha de leite pelo lado direito, tomando cuidado desse forro costurar junto. Ó, tá vendo? Então, nós vamos costurar os 4 lados... As 4 caixinhas de leite pelo lado do direito, tá? Aí, eu volto para a segunda parte da costura francesa. A nossa primeira bolsinha já tá preparada, eu vou costurar já a caixinha de leite normalmente, tá? Mas essa daqui eu vou costurar pelo lado direito e volto para mostrar a segunda parte para vocês. Costurado os 4 cantos, ó, tá? Pro lado de fora. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a costura francesa é assim, esconder essa costura
pelo lado do avesso. Então, eu vou desvirar a peça e vou engolir aquela costura que está exposta aqui, ó, com o pé de máquina, tá? Desse lado agora do avesso, nos 4 cantos. E assim a gente finaliza a peça, tá bom? Lembrando também que a gente tem que fechar essa aberturinha aqui, ou eu faço a máquina, eu faço com pontos invisíveis, e aí a gente conclui a peça. Costura feita pelo avesso, e agora aquele momento de desvirar a nossa peça então, gente. Então, agora, ó, vamos ver como é que ficou. Coloque bem os cantinhos pra fora. Gente, fala se não é uma coisa linda. Olha, ela fica certinha, porque ela já vem no molde certo, né? Então, concluímos aqui a nossa peça retangular, ó. Tá? Linda, né? A gente vai depois no ferro assentar direitinho, colocar todos os cantinhos pra fora, ó. Tá? Essa aqui é a nossa box. Agora, vamos pra redonda. A gente faz um bolinho aqui e desvira pela abertura que nós deixamos. Gostou da aula de hoje? Se você gostou, dê o seu like. Não tá inscrito ainda? Se inscreve. Não entrou no nosso grupo ainda? Entra lá que tem coisa boa para vocês. Eu vou colocar algumas necessárias aqui do canal, eu vou colocar à venda e depois vocês podem entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. Essa forma que eu ensinei de fazer necessaire hoje, gente, é uma das possibilidades, tá bom? Se você quiser aprender outras maneiras de fazer necessaire usando o painel, coloque aí nos comentários. Quero aprender outras formas, porque tem como fazer com o forro inteiriço, né? Gente, olha o charminho dessa necessaire, que graça! Ficou super certinha, olha, todo o zíper bonitinho, ó, bem retinha, bem certinha. E olha só para você presentear, que coisa mais linda. Olha só, todo especial, né? Então, gente, essa aula foi preparada com muito carinho para vocês. Se vocês gostaram, então, como eu disse, deixe o seu like. E qualquer sugestão, qualquer dúvida, entre lá no nosso grupo e coloque, tá bom? Então, muito obrigado por terem ficado comigo até o final e até o próximo vídeo.